Bem-vindos à Figueira TV e a mais uma emissão do Cultura Foz. Hoje vamos estar à conversa com Pedro Rodrigues. Bem-vindo, Pedro Rodrigues. Muito bem-vindo aqui à Figueira TV e ao programa Cultura Foz. E hoje vamos falar exatamente de como tudo começou, porque o Pedro é escritor. Sim, sim. E recebeu, há muito pouco tempo, um prémio de revelação. Exatamente. Escritor revelação. Então vamos lá, como é que tudo começou? É assim, eu acho que sempre tive gosto por escrever. Quando era mais novo, fazia alguns textos, entrei em alguns concursos de poesia, mas nunca pensei em escrever, assim como também desenhava, sei lá, gostava de construir casas. E depois, mais à frente... E foi escrevendo alguma coisa quando era mais jovem? Sim, fui sempre escrevendo. Eu fui sempre escrevendo. O que é que eu fazia? Guardava, metia nas gavetas e lá ficava. E não mostrava a ninguém. Entretanto, a minha avó faleceu quando eu tinha 19 anos e aí ainda senti mais vontade de escrever. Escrevia compulsivamente, até que um primo meu foi lá à casa e descobriu aquilo que eu fazia, os meus textos, e disse-me: epá, porque é que não crias um blog? E foi realmente assim que tudo E foi começou. assim que nasceu o blog Os Filhos do Mondego? Exatamente, foi Há quanto assim. tempo? Já foi em novembro de 2010. E como é que está a correr? Está a correr lindamente, aliás, basta ver pelo percurso que tive até aqui, desde a criação do blog. Já estive no TEDx, já fui em encontros nacionais de estudantes de letras, já escrevi e editei alguns livros. No blog fala de quê? De alguns temas em especial ou de tudo? Eu acho que o público que me segue está mais fidelizado com a minha parte mais que liga mais aos sentimentos, que vai mais ao encontro disso, daquele lado mais interior das pessoas, do lado mais cru, e acho que acaba por ser isso que prende mais o leitor. Mas eu escrevo sobre tudo, escrevo sobre a sociedade. Aliás, o Amar, que é uma compilação de textos do blog, realmente está dividido em separadores que... Estamos a falar deste texto que eu vou mostrar para a câmara? Sim, exatamente. Deste livro, aliás. Sim, exatamente. Que tem vários textos, então, com uma compilação do blog. Sim, exatamente, bem como alguns inéditos, e depois esse, como é uma reedição, ainda tem mais um capítulo que eu criei para ser um aliciante, como estamos a falar de uma reedição e o outro já tinha funcionado bem, tinha até vendido bem. Achei que fazia sentido meter mais um capítulo, que é o Ela, e é sobre textos que eu escrevi para uma ex-namorada. Então o Pedro é um homem romântico. Parece que sim, dizem que sim. Muito bem. Pedro, e como é que um homem romântico lança um livro destes, que tem exatamente um título muito, muito sugestivo? Eu hei de amar uma puta. É assim, esse livro... não devemos julgar o livro pela capa, assim claro como não devemos... Aliás, até porque a capa é muito bonita. Exatamente. E não devemos julgar pelo título, até porque... Este livro, vamos começar assim do princípio. Este livro nasce, a ideia deste título e deste livro nasce porquê? Quando a minha avó faleceu, eu sentia uma mágoa imensa cá dentro, porque foi a primeira vez em que eu percebi que há uma linha bastante ténue entre a vida e a morte. Até aí eu não tinha percebido que num piscar de olhos podemos perder quem amamos. Nós acabamos por ser instantes, é isso que somos. E esse livro eu tinha 19 anos quando a minha avó faleceu, como eu já disse, e realmente aos 19 anos veio-me esse título à cabeça, e eu... Porquê? Porque eu achava a vida é uma puta, e veio-me esse título à cabeça. Foi de certa forma uma revolta. Foi uma revolta, sim, foi um grito um bocado de revolta, até porque esse livro acaba por ser um ensaio sobre a solidão, mais que um romance, acaba por ser um ensaio sobre a solidão, e assenta numa pergunta de um texto da Raquel Freire, que estudou em Coimbra e é cineasta, e ela dizia o seguinte: quando perdes o que há para perder, o que te faz continuar? O teu melhor, o teu pior? E realmente era uma tentativa de responder a essa pergunta. Comecei a imaginar, se eu perdesse toda a gente que amo, o que é que eu faria? E realmente o livro é uma tentativa de resposta, mas é bastante pueril, porque é escrita por um miúdo de 19 anos. Não foi escrita com os 19, mas foi imaginada com os 19,
embora nessa altura ainda não sentisse ter a capacidade para escrever o livro. Não tinha maturidade suficiente. Exatamente, não tinha a capacidade. Escrevia bastante, mas achava que não tinha capacidade para juntar 50, 60, 70 páginas e criar um romance. Então deixei a ideia a maturar e mais tarde cheguei à conclusão que realmente fazia sentido pegar nisso e então no fundo é um grito de revolta, mas também no fundo é um romance. É um romance. Tem uma história. Sim, tem uma história. É uma história com poucos E o Pedro personagens. revê-se nesta história? Claro que sim. Aliás, eu revejo-me em tudo o que escrevo. Eu acho que é impossível dissociar o autor da obra. Pode-nos falar um bocadinho sobre, não desvendando muito, porque as pessoas se quiserem têm que comprar. Esse já não o podem comprar, mesmo esse livro esgotou, e eu agora quando mudei de editora já só assinei contrato para o Amar, não quis assinar contrato em relação a esse livro. É pena. Acho que, também acho que sim, até porque o livro realmente suscitou bastante interesse do público, muito por causa do título. Do título, sim. Teve uma boa aceitação do público. Mas achei que não fazia sentido, até porque eu estou numa fase em que estou a escrever um novo livro, que posso desvendar já o título, aliás já é público, porque nas minhas apresentações eu costumo falar dele, é o Partir para Ficar, já ando de volta dele há 2 anos, espero acabá-lo este ano e é para concorrer a prémios literários. Este é um projeto acabado, encerrado. Exatamente. Então conte-nos, de que é que fala este livro, muito rapidamente. É assim, esse livro tem um Pedro e uma Alice, que o Pedro perdeu toda a gente que amava, sente-se sozinho, encontra a Alice, apaixona-se pela Alice e depois acaba por haver ali voltas e reviravoltas, o habitual em algumas relações, não é? Não vou dizer em todas, claro, porque não podemos estereotipar. E tem um final feliz? Não tem um final feliz, isso posso garantir que o livro não tem um final feliz. Aliás, até a parte que eu mais gosto acaba por ser a última parte do livro, quando o Pedro sofre ali um revés e realmente acho que foi a parte que me deu mais gosto de escrever, foi a última parte, apesar de ser triste, acho que é o que muita gente sente e há pessoas que até me vêm dizer, olha, o teu livro acabou por me abrir um bocado os olhos. Pá, teve muita saída? Faz ideia de quantos exemplares? Não faço ideia de quantos exemplares. Mas foram muitos, mas ainda foram alguns, sim. E relativamente a este, ao Amar, a compilação então do blog, também tem tido bastante saída e ainda está à venda? Esse está à venda, aliás, agora a reedição saiu em fevereiro. Durante a apresentação eu tinha 50 exemplares, desapareceram todos ali na apresentação no casino, o que é ótimo, até porque estamos a falar nas apresentações de um livro, saírem mais de 18 exemplares é ótimo. Isto é dito por exemplo, pelo pessoal das FNACs, das Bertrands, claro, porque é mesmo assim que funciona, e eu já não ando nisto há 2 dias e gosto de me inteirar sobre essas coisas, o que é normal, o que não é, até para não me sentir defraudado, não sentir o ego demasiado inchado, é preciso estar dentro das coisas e ter os pés bem assentos. Pedro, eu também sei que um texto que se chama Menu Amor, deste livro, recebeu uma menção honrosa no concurso Textos de Amor do Museu Nacional de Imprensa. Sim. Conte-nos essa experiência também. Fiquei bastante feliz. O ego cresceu. Cresce sempre um bocado. E eu, sei lá, devia ter quê? Quando recebi essa menção honrosa, não sei se tinha 26 anos, 25, 26 anos. E claro que para mim, receber uma menção honrosa do Museu Nacional de Imprensa é excelente. Claro que gostava de ganhar, como é óbvio. Claro. Mas é assim, eles dão mais valor à poesia, e eu tinha uma prosa poética e sabia que só por aí já não estava em pé de igualdade com quem estivesse a concorrer. Concorreram 500 pessoas nesse ano. Então foi ótimo. Foi ótimo ter foi ótimo e eu fiquei todo feliz. Aliás, eu lembro-me de quando recebi a notícia, fui logo a correr a contar aos meus pais. Eu estava cá, por acaso até estava na Figueira, e fui a correr a contar aos meus pais. Pedro, também tem textos publicados em várias revistas a nível nacional e internacional. Sim, tenho um jornal nos Estados Unidos, um texto que escrevi também, infelizmente, sobre a morte de um familiar, e tenho depois a revistas a nível nacional, em revistas a nível nacional.
e agora está a falar, está portanto a lançar, está a preparar-se para lançar o seu novo Sim, projeto. ainda estou naquela fase de escrita, ainda digamos que o projeto vai a meio. Falamos que é de um romance? É um romance Partir para Ficar, é uma resposta, eu acho que é a tentativa de dar resposta às dúvidas da minha geração, que hoje em dia é obrigada a emigrar porque não há condições, não há condições para cá ficarmos. E então o personagem vê-se ali no imbróglio e estamos a falar digamos, de uma personagem que está dividida entre o ficar e ficar onde conhece com aqueles que ama, ou partir para o desconhecido para se sentir realizado a nível profissional e realmente ter uma vida melhor. Muito bem. Pedro também foi orador no TEDx Coimbra, 2012. Sim. Para quem não sabe o que é o TEDx, fale-nos rapidamente. Como é que foi essa experiência e o que é o TEDx? Foi apavorante, aliás, foi o meu primeiro contacto. Vocês têm um tempo limitado para falar? Sim, temos 20 minutos. Não podem ultrapassar. Exatamente. Eu acho que, não sei se eram 20, se eram 18 que eles nos deram nessa... Eu acho que o 20 minutos era no TEDx Youth, eu acho que é 18 minutos. Eu acho que são 18 minutos, acho que são sim, no TEDx são 18 minutos. Sim, e não podem, portanto, fim daquele prazo. Sim, exatamente, eu falei pouco tempo, falei para aí 9 minutos, até porque eu estava completamente apavorado, eu não me preparo nada, seja apresentações, nada, não preparo nada, até porque acho que... É tudo o que vem da alma. Exatamente, acho que é melhor então ir assim... nenhum texto. Nada, sem filtros. Aliás, a ideia era exatamente essa, porque é o medo aquilo que eu falei era o medo de partilhar tudo o que temos cá dentro. E realmente falava um pouco sobre esses filtros que nós metemos e não contamos tudo. Às vezes estamos com amigos e não queremos contar tudo porque temos medo de que eles nos digam epá, não faças isso, e nós não gostamos das críticas, quer queremos, quer não, achamos sempre que as críticas não são por bem, que vêm sempre... Nós gostamos das críticas positivas, exatamente, não é? quando nos dão uma palmada nas costas, nós gostamos. Claro. Quando nos dão uma chapada na cara, não gostamos muito. Ficamos Mas é importante, é assim que nós crescemos. Exatamente, e eu falo por mim, aliás, eu necessito às vezes de levar essas chapadas para ver se realmente acordo, se não é das pessoas, levo da vida, e isso... E como é que correu no TEDx? Correu bem, apesar dos 9 minutos? Metade do tempo? Não, correu muito bem, aliás, depois aquilo até tem um inquérito e eu acho que até fui dos mais votados, exatamente, que as pessoas gostaram mais, até porque era o mais novo e eu estava no meio estávamos a falar, o último orador foi o Ruizinho, estávamos a falar, uma das pessoas que foi oradora era a minha professora de faculdade nessa altura, estávamos a falar de cirurgiões, de engenheiros urbanos. Porque o Pedro tirou a engenharia civil. Exatamente, engenharia civil. E está a exercer? Não estou a acabar o mestrado agora em Lisboa. É assim, eu prometi isso aos meus pais, prometi que acabaria o mestrado. Mas não quer vir exercer? Mas não quer dizer, se calhar vou ser obrigado a fazê-lo, será a rede deste trapézio. Mas o que eu quero fazer mesmo é escrever, e os meus pais apoiam-me, só me pedem que eu acabe o mestrado, e para ter realmente essa claro, segurança, e faz parte. Não é? Claro, sim, é extremamente importante. E pronto, e de facto ganhou o prémio Revelação na 6ª Gala da Figueira TV. Sim, exatamente. Como é que é receber um prémio ao fim de alguns anos já de trabalho? 6 anos, sim, quase 7, faz este ano 7. É assim... Qual foi a sensação de subir ao palco para receber esse prémio? A sensação ainda se tornou, digamos, maior, uma alegria ainda maior, porque fui receber a seguir ao Afonso Cruz. E o Afonso Cruz, eu farto-me dizer isto, e às vezes falo do Afonso Cruz aqui na Figueira, e é triste que as pessoas não o conheçam, mas é um dos escritores que eu mais admiro, especialmente desta nova vaga de escritores, porque... É mesmo bom, é daqueles escritores que me dá gosto de ler, enquanto que há outros que eu leio, acho que são bons, mas não me dão aquele gozo de ler. O Afonso Cruz tem esse condão de... Foi imediatamente a seguir ele que recebeu o prémio. Ele receber a seguir ao Afonso Cruz, eu estava em êxtase, eu lembro, a minha mãe estava ao meu lado e eu vou receber o prémio a seguir ao Afonso Cruz, não pode ser. Estava mesmo louco, e claro que receber um prémio, especialmente na terra natal, é sempre um prazer e um orgulho imenso. Porque o Pedro é daqui da Cova Gala. Exatamente. Está em Lisboa, mas é mesmo sim, exatamente. São estas as cores que eu conheço, são estas as cores dos dias que eu escrevo, os cheiros que eu escrevo, vem tudo daqui, porque foi isto que eu aprendi. Aquilo lá é uma continuação da aprendizagem, não é? Faz parte, nós somos o produto de tudo o que acontece, não é?
mas é assim, é isto que faz parte de mim, a minha gênese está aqui, é neste mar, é neste horizonte. Digamos. É na Figueira da Foz. Exatamente. Oh Pedro, nós estamos quase a terminar a nossa conversa. Como vê, isto passa muito rápido. Exatamente. Tem ainda algum sonho? Aliás, é muito jovem, deve ter muitos, mas tem um sonho que gostasse mesmo de realizar? Tenho. Queira partilhar connosco? É assim, o meu maior sonho, além de ganhar os prémios literários, gostava de ganhar um... E além de viver da escrita? Exatamente, e para isso realmente é preciso ganhar os prémios literários e gostava não só a nível nacional, a nível internacional de ganhar esses prémios. Eu gostava de ficar num patamar tão alto como, por exemplo, o António Lobo Antunes, como o Saramago, como o próprio Afonso Cruz está nessa escalada, Walter Ugumem, José Luís Peixoto, ter os meus livros no Plano Nacional de Leitura, por exemplo, gostava imenso disso, mas o meu maior sonho, e é uma coisa que às vezes as pessoas se riem, era ganhar um Oscar, era de melhor guião. E sabe uma coisa, Pedro? Melhor guião. O sonho comanda a vida. Sim. E portanto, o Pedro tem apenas 30 anos, sim, ainda tem muito para viver e de certeza que vai conseguir. Não digo que não, é difícil, mas não é impossível. Exatamente, farei por isso. Muito bem. Bom, não se esqueçam de comprar este livro que ainda está à venda, o livro do Pedro Rodrigues, um figueirense, Amar. E também de consultar o blog e ler o blog Os Filhos do Mondego. Muito obrigada, Pedro Rodrigues, por partilhar connosco um bocadinho da sua história. É que agradeço. Nós voltaremos em breve à conversa. Certo. Quanto assim, nós terminamos aqui. Em breve voltaremos com mais temas e mais pessoas especiais. Até lá.